Boa noite, gente peregrina, boa noite, gente membresina. Mais uma live do canal, a live de número 151. Aí está, do que é preciso jogar fora, começando pela doutrina do inferno. Uma live apropriada para o domingo, não? Hoje é domingo, dia 21 de maio, são 19 horas e o som aqui do YouTube ecoando aqui no microfone. Àqueles que estão presentes, meu muito boa noite, obrigado pela presença, e aqueles que vão assistir a esta live já transformada em vídeo posteriormente, conforme seja o caso. Bom dia, boa noite, boa tarde. Então vamos lá, olha a live aí, live 151, do que é preciso jogar fora, começando pela doutrina do inferno. Bem, primeiro vamos deixar claro uma coisa aqui. Nada de picuinha boba com religião. Bobagem. Algumas pessoas escrevem nos comentários: a religião é a pior coisa da humanidade, mas isso é muita bobagem. A religião está longe, mas muito longe de ser a pior coisa da humanidade. Então não vamos fazer picuinha com questões religiosas. Por exemplo, para que discutir com crença após a morte? Qual o problema da pessoa acreditar em vida após a morte? Deixa acreditar em vida após a morte. Não me afeta, não afeta você, não afeta ninguém. Há algumas doutrinas de vida após a morte que têm implicações políticas. Por exemplo, o modo como o kardecismo encara a rotina é muito conservador. É, na verdade, uma legitimação do status quo, porque se você, por exemplo, um mendigo, se você nasce com uma doença degenerativa, se você passa fome, é porque você escolheu. Então, é absolutamente legitimadora do status quo, mas é uma, digamos assim, um elemento muito conservador, muito legitimador do status quo, no meio de uma proliferação de doutrinas de crença após a morte que não são tão conservadoras. Então, não é necessariamente um problema da doutrina da vida após a morte, é o que determinada religião fez com ela. Transformou o mundo pós-morte no mecanismo de legitimar toda e qualquer situação de injustiça. Então, não tem injustiça, não tem mecanismo de opressão, não tem sociedade de classe, não tem nada disso. É a gente que escolhe sofrer porque a gente quer sofrer para pagar pecado. É uma bobagem, é quase que um crime de lesa humanidade, mas é uma picuinha, porque seria discutir o problema de uma doutrina quando ela não expressa nem 1% do contingente do planeta. Então, não vamos mexer nisso. Nós vamos mexer naquilo que é prejudicial. Nas doutrinas religiosas que tornam nós, seres humanos, pessoas miseráveis, tornam a nossa vida uma desgraça. Ou que fazem com que a gente torne a vida dos outros uma desgraça. Cânceres culturais que estão nas religiões e que, para mim, tem que jogar na lata do lixo, sem pena, sem dó. Também é assim, não é discutir os mitos têm que ser jogados fora. Tudo o que a gente vai discutir hoje é mito. Mito. Mentira, invencionice, conversa fiada, tudo. Mas vida após a morte também é mito. Então, o problema não é ser mito. Não estamos discutindo uma sociedade que vivesse sem mitos. Essa é uma outra discussão. A discussão hoje não é uma picuinha com a religião. Nós estamos aqui para combater a religião. Eu não sou idiota. Se eu fizesse um canal para combater a religião, vocês poderiam me classificar e eu teria que aceitar: este cara é um idiota. Porque eu não estou aqui para combater a religião. Eu estou aqui para analisar a religião e emitir a minha vontade, a minha avaliação a respeito dela. Mas eu não vou mexer um pauzinho, um dedo, uma vírgula para fechar qualquer religião, combater qualquer religião. Está doido?
Eu tenho mais de 3 neurônios. Agora, vou fazer as avaliações que me parecem corretas e pertinentes. Para mim, a religião é um sintoma, não é um fenômeno em si, é um sintoma, e é instrumentalizada pelas classes dominantes. Então, se há alguém que tem que ser combatido, é a classe dominante, não a religião. E, principalmente, não a religião batendo nos crentes, né? Se é para bater, bate nos líderes. Crente não, a gente zoa, mas não é para bater no sujeito. Porque tem uns crentes cabeça de bagre. Mas mesmo sendo um crente cabeça de bagre, é uma vítima. Então eu não gosto, detesto ver qualquer um humilhando o pequeno. Humilhou o pequeno para mim é um ser pequeno. É para bater no grande. No pequeno não. Então não vamos fazer picuinha com religião, somos crescidos e não vamos transformar essa live numa discussão abaixo os mitos. Bobagem. Bobagem, coisa de quinta série. Nós vamos atacar pontos específicos das religiões que são mito, mas que, na minha avaliação, são profundamente prejudiciais à saúde das pessoas, à saúde mental e, por consequência, à saúde. Vou tocar em 4 elementos que a gente tem que jogar na lata do lixo. Primeiro elemento, condenação. Condenação aqui eu vou tratar como um conjunto dentro do qual tem 2 porcarias, 2 lixos, 2 cânceres, 2 tumores, que é pecado e inferno. Isso tem que ser jogado na lata na privada e da descarga. E tem que fazer uma fossa séptica com 300 quilômetros de profundidade para ver se chega lá no magma e aí derrete a porcaria toda para não voltar para cima. A condenação é uma prática doutrinária religiosa que é absolutamente deletéria. Ela só serve para gerar desconforto psicológico nas pessoas, torná-las vulneráveis e de fácil controle. A condenação na religião é o corolário nos adultos do bicho-papão na criança. Você quer controlar uma criança? Você inventa o velho do saco, você inventa o bicho-papão, e aí a criança, com medo, ou do velho do saco ou do bicho-papão, se comporta do jeito que você quer, porque ela acha que se ela não se comportar do jeito que você determina, o bicho-papão pode pegar ou o velho do saco. Eu estou usando aqui as categorias da época que eu era criança. Eu não sei se hoje as mães usam o próprio diabo para ameaçar as crianças, o que seria ainda mais desastroso do ponto de vista psicológico. Com criança, então, hoje, não sei como as mães e os pais fazem, mas fazem, a gente usa bicho-papão e velho do saco. Com adulto, a gente usa a condenação de Deus. Deus condena, vai para o inferno porque você é um pecador. Isso é uma desgraça. Tem que ir para lá tudo lixo. Então, se você está me ouvindo aqui e você aprendeu isso a vida inteira, pode jogar no lixo sem medo, sem qualquer dor na consciência, jogue na privada. Nem todas as religiões têm essa bobagem de doutrina de condenação, pecado e inferno. Esquece. Isso não é intrinsecamente religioso. Intrinsecamente religioso, deixa eu falar para vocês o que é inerentemente religioso. A vivificação da natureza, o religioso automaticamente olha para a natureza como algo vivo, o pensamento mágico, a crença de que você pode interagir com essa vida que está na natureza. Algumas religiões vão separar a vida da natureza e inventar os deuses criadores, mas é um desdobramento. No início não era Deus criador, coisa nenhuma, era a própria natureza que era viva. E depois, então, a humanidade foi abstraindo, abstraindo, abstraindo e chegou à configuração que a gente tem hoje. Então, a vivificação da natureza, o pensamento mágico de que você pode instrumentalizar essa vida, esse poder da natureza, é em benefício seu. Então, para
garantir que você tenha comida, garantir que você tenha proteção, garantir que você tenha cuidado, que você tenha uma prole numerosa. Isso é intrinsecamente religioso. Isso é religião. Condenação é um negócio que a gente inventou ontem. Até onde me consta, isso é uma invenção de Zoroastro para cá, quando a religião e a moral viraram um sistema único. Porque religião é uma coisa, moral é outra, sempre viveram separadas, mas a partir, pelo menos até onde me consta, a partir do zoroastrismo, os dois sistemas foram unificados. Então, o que era um sistema mágico para garantir conforto psicológico, esperança para as pessoas, agora vira um sistema também de castramento cultural. E foi aí que foi inventado, inclusive, o inferno. Até onde me consta, o inferno é uma invenção do zoroastrismo. Há uma discussão aí se ele aparece na Grécia, mas eu acho que essa discussão tem que ser aprofundada, porque a chance de que o que está na Grécia ser cópia do que está na Pérsia é gigantesco. No momento em que a religião e a moral são unificadas, ela passa a ser um instrumento de controle social. E o controle social se deu por uma espécie de maniqueísmo, os bons e os maus. Os bons serão preservados com o Deus bom e os maus serão castigados no fogo do inferno junto com o Deus mau. Isso não é cristianismo, isso não é judaísmo, isso não é o livro de Apocalipse, isso é Zoroastro. Isso é o Avesta. Estamos falando de uma outra religião. Vamos situá-la em torno do século 6, 5 antes de Cristo. Alguns querem um pouco antes, outros querem depois, não vou discutir isso aqui. Aí nasce o entrelaçamento da religião com a moral, que não tem, por exemplo, nas religiões de matriz africana. Quem conhece o candomblé, Umbanda não, porque é cristianismo, mas quem conhece o candomblé sabe que a relação com os orixás não se dá paralelamente à questão moral. Os orixás são amorais, no sentido de que eles são soberanos. É o tipo de religião que não está atrelada à moralidade. Então, nesse tipo de religião, a relação com a divindade é tão livre e soberana quanto a própria compreensão que se tem das divindades, dos orixás. Mas nas religiões morais, não. Os deuses são pintados como vigias do seu comportamento, do seu corpo, do seu pensamento, da sua palavra, e a sua vida passa a ser agora controlada, não mais pelas regras tradicionais da comunidade, o que pressupõe os anciãos discutirem tradições, essas coisas, e agora passa meia dúzia lá de sacerdote que determina como é que você tem que viver e você fica borrando de medo, com medo de Papai do Céu. Porque o sacerdote diz que se você encostar numa mulher que menstruou, então você é impuro, e se você ficar impuro, Deus te mata, que é uma lavagem cerebral, cujo único objetivo, o objetivo é deixar a pessoa apavorada, com medo, para que quem gerou o pavor venda o analgésico, venda o Lexotan, venda o Rivotril, venda o remédio, a bugiganga teológica, da qual a pessoa, cheia de mito, lixo e porcaria na cabeça, dependa. Mas não é que vai suspender a condenação. A condenação vai passar na cabeça da pessoa o tempo todo. O judaísmo vai pegar isso, não o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém não caiu nessa bobagem, o controle foi feito por outro meio. Terror, ameaça, maldição, mas é de aniquilamento. Pecou, vai morrer. E só pode adiar a morte enquanto matar bicho. Mas os fariseus vão pegar todo o arcabouço zoroastrista e vai trazer para dentro do judaísmo. O farisaísmo é zoroastrismo. Zoroastrismo adaptado ao judaísmo. E depois o cristianismo pega o farisaísmo, não o Templo de Jerusalém, mas o farisaísmo, e trouxe o inferno para cá. E o inferno é assim: você nasceu, é pecador, acabou. Não tem ninguém que consiga escapar. Nasceu, é pecador. Assim fica bom, né? Você vende a porcaria da doutrina para todo mundo, porque todo mundo é pecador. Então, você nasceu, é pecador, e você vai para o inferno.
Aí, dependendo da matriz cristã em que você esteja inserido, o remédio, a bugiganga para você fugir do destino do inferno ou você se submete ao sacramento da igreja, a igreja, então, é sacramental. Então, se você foi batizado, você foge do inferno. Se você casou, casamento é sacramento para determinado cristianismo. Se você casou, você foge do inferno. Se fez crisma, foge do inferno. Se você foi ordenado, foge do inferno. Se você recebeu extrema unção. Então, no cristianismo sacramental, a igreja, a própria igreja é sacramento, e nessas igrejas pós-Lutero, é negócio de levantou a mão, mas tem um negócio, levantou a mão, pode perder a salvação, levantou a mão. Tem denominação evangélica assim, hoje você está no inferno, amanhã não está. Hoje você está no inferno, é igual para-brisa, sabe? Estou no inferno, não estou no inferno. 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 E tem outros que é assim, levantou a mão, está salvo para sempre. Pronto. Tudo construído em torno da mesma doutrina, a mesma matriz. Somos pecadores e vamos para o inferno. Aí como você faz para aumentar o nível de pecado? Em vez de você trabalhar apenas com os crimes objetivos, assassinato, roubo, coisas desse tipo, você inventa pecados subjetivos. Masturbação, pecado, vai para o inferno. Fez sexo antes do casamento, igual todos os autores do Antigo Testamento, todos os personagens do Antigo Testamento, porque não tinha casamento. Então, faz lá. Não tinha casamento, não tinha de papel escrito. Entende? Então, sexo antes do casamento, pensou um pensamento impuro, vai para o inferno. Não basta mais controlar a pessoa com coisas concretas. O que é, por exemplo, uma preocupação de Voltaire. Voltaire dizia que o homem de Estado, o presidente, o rei, seja lá o diabo que for, tem que pregar em praça pública que existe Deus e ele castiga pecado. Por quê? Porque Voltaire faz parte da burguesia. Ele quer que a sociedade tenha medo de Deus. Porque se não tiver medo de Deus, quem garante que os pobres não vai arrancar a cabeça de todos os burgueses, como fez na Revolução Francesa? Na Revolução Francesa foi isso. A sociedade se insurgiu contra a igreja e contra os nobres e arrancou a cabeça de todo mundo. Voltaire tinha razão de estar com medo. Então, se há algum profeta, era Voltaire. Gente, se o pessoal perder o medo de Deus, as nossas cabeças vão rolar. A dele só não rolou porque ele já estava morto. Porque foi mais de 40 mil, a cabeça rodou. Por quê? Porque o medo que é imposto à população, Deus castiga, Deus bate, vai mandar para o inferno, vai mandar para o purgatório. Isso aí é para justamente deixar as pessoas fragilizadas, apavoradas, apassivadas, para que elas se coloquem de joelhos, com medo, se sintam vermes, não tenham dignidade, não tenham amor próprio e sejam fáceis de manipular. Abra a sua janela, veja o circo dantesco que é o cristianismo brasileiro, que você vai ver como funciona. É um circo. No pior sentido possível da palavra circo. Porque tem um sentido lindo. Convenhamos. Mas no pior sentido da palavra, a igreja brasileira é isso aí. Um antro de perversão psicológica da população, que quando não é controlada pelo medo, é controlada pelas falsas promessas neoliberais. Porque as igrejas de prosperidade são igrejas neoliberais. Então, na minha opinião, e a minha recomendação a todos os inscritos no meu canal é que joguem na lata do lixo a porcaria da doutrina da condenação. Quando alguém falar de condenação, você diz, condenação é meus ovos. Assim, na lata. E dentro da doutrina da condenação, joguem na lata do lixo os subprodutos, o chorume do caminhão de lixo, pecado e inferno. Agora vamos para o outro lado. Também deve ser jogado na lata do lixo salvação. Eu não vou nem tratar de salvação dentro exclusivamente daquele aspecto. Porque se você põe a condenação como base dentro do seu programa religioso, você põe a condenação para vender a bugiganga da salvação. Nesse aspecto, a salvação de Jesus no cristianismo é a bugiganga que você vende
para livrar o cara do terror do inferno. É a instrumentalização de Jesus. Você vai para o inferno, aceite Jesus. Mas como assim eu vou para o inferno? Não vou nada, é conversa tua. Larga de ser mentiroso. Você vende Jesus para cobrir uma mentira. Um mito para cobrir uma mentira. Mas eu não quero, então, tratar de salvação aí. Porque se a gente joga na lata do lixo a condenação zoroastriana, judaica, cristã, a salvação já foi pro ralo. Mas tem outros mecanismos de salvação que passam por outras considerações. Por exemplo, budismo. Há um pensamento de salvação que condena a existência. Não é que você é um pecador. Não é que teve um Adão que fez uma besteira e você vai pagar o pato. É a própria existência que é condenável. O fato de você existir te põe numa situação de condenação automática. As religiões orientais, por exemplo, tratam a realidade como uma ilusão. Não, isso aqui não existe. Isso aqui é ilusório. A vida real está do outro lado. Então, a salvação é você tomar a consciência, ou seja, a salvação é memória. Acontece na reflexão, na meditação, no desapego. Não, não tem nada de condenação, nada de diabo, nada de inferno. É um negócio assim bacana, lindo. Não, 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 só para bobão. Porque tudo isso, no fundo, no fundo, no fundo, é sistema de legitimação da sociedade. Veja que isso se desenvolve, por exemplo, na Índia, que é a sociedade mais podre do que a sociedade de castas na Índia. É podre. Como pode uma sociedade justificar que tem níveis hierárquicos? Tem um chandala que não pode nem comer, pedir pão na porta da padaria. Se um chandala for pedir pão na porta da padaria, você pode chutar. Aí tem depois ali o pé rapado, aí tem o remediado, aí tem o supervisor, tem o gerente, tem o Brahma, que é iluminado. Gente, cá entre nós. Vai justificar? Não, porque era assim que a cultura pensava. Vá para o inferno. Vá para o inferno, você, esse pensamento ridículo. Com esse pensamento ridículo, a gente justifica a escravidão. Não, é assim mesmo. Os pretos gostavam, os pretos sabiam que eles ocupam um papel na sociedade. Não, apanhava, era estuprado, arrancaram ele da casa dele, meteram no navio, muito morreu. Aí os que chegavam aqui era vendido, olha o dente dele, vê se é bom, isso aí aguenta, hein? Aí bota lá, trabalha igual um cavalo, mas é normal, é cultura. Vá pro inferno, seu elitista do inferno, vai encher o saco de outro. Tá me achando que eu sou trouxa? Vai tratar outro como trouxa lá na sua sala de aula. Aqui não. Não tem nada de natural casta, não tem nada de natural escravidão, só se você perguntar aos abutres da classe dominante. Tudo é natural para eles, inclusive o neoliberalismo de hoje, que é infinitamente pior do que o sistema de escravidão. Porque é cínico, falso e debochado. Mas é mais genocida. Se você conversasse com o Chandala, escuta, tá bom para você? Não, claro que não tá. Mas Buda quis assim, Brahma quis assim, Vishnu quis assim, Krishna quis... Vai justificar a situação dele com lixo teológico, que é lixo. Lixo. Não, professor, ele precisa disso para não sofrer tanto. Ah, vai ser idiota no inferno. O sofrimento dele é produzido, não é natural. Essa conversa fiada, essa semana, um monte de gente conversa fiada. Um monte. Veio falar besteira aqui no canal. A religião é necessária porque a população precisa de rédea. Eu tenho nojo de alguém que fala isso. É um elitista imbecil. Da classe dominante não é, porque a classe dominante não vai perder tempo no meu canal escrevendo idiotice. Então é alguém do povo que se acha. É um bosta que se acha. Falou para mim que religião é necessária, eu já olho para o lado e sei, eu estou lidando com um imbecil ou com um infiltrado? Ponto.
Então lá você tem um sistema produzido, não é natural. A sociedade de casta não é natural, é produzido intencionalmente e você usa a religião para legitimar isso. Então, essa história de salvação, não, é uma ilusão. Casta é uma ilusão. O Chandala é uma ilusão. O Brahmani é uma ilusão. É tudo uma ilusão. Quando a gente consegue ter consciência disso, a gente se liberta. Ah, a liberdade acontece aqui na cabeça? Eu não tenho o que comer, mas se eu tiver consciência, eu estou livre. Vá para o inferno. Vá para o inferno com essas bobagens de salvação. É tudo conversa mole para legitimar a situação social. Não tem que salvar de coisa nenhuma. A vida é esta, é a única vida, a sociedade é aqui que a gente tem que construir as nossas relações, é aqui que a gente tem que lutar para que todo mundo tenha uma vida digna, tenha o que comer, moradia, lazer, tudo. Agora, é muito fácil hoje os mundos ricos, com dinheiro enfiado em tudo quanto é buraco do corpo, para não ser mais direto, e a gente viu com essa conversa fiada, tem que diminuir o consumo. Africano que se lasque, América do Sul que se dane, porque Europa e Estados Unidos já tem nível de vida excelente, os outros que se dane. Vá para o inferno, seus hipócritas. Não. É nesta vida que a gente tem que lutar para construir igualdade, sim, direitos iguais para todo mundo, oportunidade igual para todo mundo. Se um pode ter carro, todo mundo pode ter, ou então ninguém tenha. Se um pode ter geladeira, todo mundo tem que ter, então ninguém tenha. Mas um ter e os outros não poder ter, vá para o inferno. E quem concordar com isso, para mim, é imbecil. Ponto. Ou então é da classe dominante. Mas o pessoal da classe dominante tem porque tem poder. Agora, o pobre que concorda com isso é um imbecil de pai e mãe. E essas doutrinas de salvação, que não são pelo veículo da condenação, é que condenam a própria vida em si. Pode ver, vai ver como vivem os líderes. No bem bom. Tudo no bem bom. As classes altas, as lideranças, tudo vive no bem bom. A vida é ilusão, mas na hora do vamos ver, você vê como é que é a vida do pobre e como é que é a vida do rico. Então, esse negócio de salvação, jogue na lata do lixo. Não tem que salvar nada. A vida é essa aqui. Nosso corpo, não tem nada de errado com ele, nada de errado com ele, tem nada de pecaminoso aqui, não é prisão, bobagem. Pega Paulo e joga na lata do lixo. Paulo acha que arrasta o corpo dele, dane-se Paulo e os seguidores de Paulo. É nosso corpo, é fonte de prazer, de sofrimento. Mas o preço que a gente paga para ter prazer com o corpo, e é a única forma de ter prazer, é com o corpo, é também ter sofrimento. Então não tem nada de errado com o nosso corpo, não tem lugar nenhum espiritual para onde a gente vai fugir. Não estou discutindo vida após a morte. Eu estou discutindo isso dentro do conceito de salvação. Não, esta vida é uma prisão, vou para outra. Não seja otário. Esta vida aqui não é prisão, coisa nenhuma. A classe dominante faz da vida uma desgraça. Mas a vida é uma desgraça não porque é a vida, é por causa dos desgraçados da classe dominante. Então não vamos confundir. O problema é a classe dominante, não é a vida. A vida é maravilhosa. Se a gente conseguisse dar a vida que todo ser humano poderia ter hoje, todo mundo cantaria pelas ruas. Como é maravilhoso viver. Mas para a esmagadora maioria dos habitantes do planeta Terra, a vida é uma desgraça, não porque é a vida, mas porque a vida que entregam para ela desde que ela nasce, as cartas marcadas, faz da vida uma desgraça. E aí como que você azeita a situação, dizendo, porque este mundo é uma ilusão, o mundo verdadeiro é o mundo das ideias, o mundo da alma, o mundo do espírito, blá, 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 porque aí o sujeito aguenta ser feito de otário e de escravo a vida inteira. Aliás, a sociedade grega, onde se desenvolveu esta discussão, que no fundo é budista, Platão no fundo é um budista, é uma sociedade escravagista.
Oh, a democracia é meus ovos. Platão, Aristóteles, tudo escravagista. A Grécia era o que era porque era escravagista. Aí você pega teologia de indiano, filosofia de Platão e trata isso como coisa séria? Cresça, criatura! Eu quero ver uma sociedade sem escravos de nenhuma natureza que tenham condições de viver da melhor forma possível e se um pode ter, todos terão. Agora, quando a gente decide construir uma sociedade onde eu vou ter e os outros não vão ter, eu preciso meter bobagem na cabeça dela. Né? Não, é uma ilusão. Ó. Sente, respire fundo. Respira de novo. Inspira, agora respira. Agora inspira. Inspira, ó, medita, isso. Ó. Viu como? Semana que vem a gente volta a conversar. Tá, mas essa semana eu vou ter que viver nessa desgraça. Isso, mas é uma ilusão. Semana que vem você volta, a gente faz o exercício de respiração, porque aí a salvação vai se operando. Mas peraí, eu não tenho o que comer. Não, isso é bobagem, é ilusão. Vamos jogar na lata do lixo essas porcarias de salvação. Porque são o que são. Porcaria de salvação. Não tem nenhuma condenação pesando sobre a humanidade e não tem nenhuma salvação esperando a humanidade. Pelo menos para mim. Fique à vontade para acreditar na bobagem que você quiser e fique à vontade para achar que o que eu estou falando é bobagem. Não tem problema nenhum. Terceira coisa que tem que ser jogado na lata do lixo: revelação. Em qualquer sentido. Você chegou perto de uma pessoa e ela veio com a história de que o que ela vai te falar é segredo de deuses, de anjos, de espíritos, do diabo, mande para o quinto dos infernos. Jogue na lata do lixo. Não acredite em nada que ninguém disser, cuja origem for Deus me contou, o Espírito me contou, o Camille me contou, o Gasparzinho me contou, o anjo me contou, vi na goiabeira, Jesus me contou. Lixo, lixo puro. Se de fato a pessoa que está te falando acredita nisso, ela precisa de tratamento. Então você precisa ter cuidado com quem você vai lidar que está te falando esta estupidez. Pode ser o cara de terno de 10 mil reais, que é um picareta. Picareta. Pode ser o pastorzinho de salário mínimo que acredita naquilo, e daí? E pode ser a pessoa que tem problema mental mesmo, que escuta vozes. E que escuta uma voz que acha que é Deus falando com ela. Isso é problema psiquiátrico que precisa de tratamento. Então não dá para tratar todo mundo do mesmo modo. Na dúvida, falou, mande para o inferno no sentido de que você vira e continua a sua caminhada, nem dá trela. Pode ser pastor, diácono, padre, pai de santo, o inferno. Falou, não dê atenção. Não acredite. Porque se você mantiver uma quedinha, não, assim, de modo geral, eu sei que não tem, mas tem gente que vem e fala até o seu RG. Enquanto você tiver um pedacinho dentro de você que quer acreditar, você vai ser vítima fácil de qualquer aventureiro, de qualquer estelionatário, de qualquer picareta, para falar do cara de terno de 10 mil reais, e também dos crédulos, ingênuos, inocentes. Eles não têm dolo. O cara de terno de 10 mil reais tem dolo. Ele tem intenção de enganar você. Ele mente despudoradamente e não fica vermelho. É um mentiroso profissional. Agora, a grande maioria dos líderes religiosos não tem dolo. Eles acreditam naquilo. Aprende como é que faz, aí faz, funciona e vai morrer fazendo.
não tem dolo, mas não tem revelação. Isso existe. É mito. O fato da pessoa acreditar pode ser atenuante para a relação dela com você. Então, não xingue a pessoa. Não trate o pastorzinho de salário mínimo como o pastor de terno de 10 mil reais merecia ser tratado. Trate a pessoa de modo diferente, mas não o conteúdo. O caráter da pessoa não tem nada a ver com isso. É a coisa em si. Não existe revelação. De canto nenhum. Não existe revelação em cristianismo, em islamismo, em judaísmo, em candomblé, em Seixonoye, em racional superior, em religião tribal, na Índia, no Tibete, em qualquer canto. Não existe. Então, se alguém vir com revelação, querendo que você adeque o seu comportamento, faça alguma coisa, pense de um jeito, se comporte de uma maneira em função de uma revelação, não faça, não acredite. Jogue fora, não tenha medo. Não tenha medo. No próximo domingo, eu farei uma live em continuação dessa aqui, se existisse um Deus. E o argumento que eu vou usar é se existisse, porque não existe, mas se existisse um Deus e ele se comportasse como os religiosos dizem que ele se comporta, é um degenerado. É um sociopata. Porque o sujeito exigir que você arranque a sua cabeça para poder acreditar nas bobagens que os mensageiros deles dizem, é um acelerado. Então, mesmo se existisse um Deus, não seria essa porcaria que o pessoal anuncia, não, que isso aí é lixo. Querer que você acredite em bobagem e a sua vida depender de você acreditar em lixo. Um ser humano honesto, íntegro, com todos os seus defeitos, mas honesto, íntegro, não exigiria isso de você. Aí você acredita na porcaria do mito de que o Criador do universo exige de você acreditar em porcaria? Não tenha medo de absolutamente nada. Eu estou dizendo isso porque muito peregrino aqui no canal, os membros do canal são pessoas já de idade, não que são idosas, muito idoso, muito idoso. Mas o maior público do canal é de 40 a 80 anos. Em torno de 70% dos membros, dos inscritos no canal, são de 40 para cima. E 30, 35% de 40 para baixo. E tem gente que declara muito sofrimento e que falam que ouvir as coisas que eu digo facilita o processo de transição. Essa live aqui é papo reto. Se ainda tiver um pouquinho de receio, um pouquinho de dúvida, um pouquinho de sofrimento, não é para ter sofrimento nenhum. Jogue fora, não tenha medo. É tudo mentira, é tudo instrumento de controle. É tudo para você deixar você nesse estado de pavor, para que você então se submeta aos manipuladores do divino. Porque se fosse verdade, quando você estivesse sofrendo, o anjo que Abraão viu vinha e te abraçava. Algum anjo já te abraçou? Não acredite nessas bobagens. Não acredite. É feito para fazer você de vítima mesmo. É programado. É intencional. Não por parte do pastorzinho de R$1.000, de salário mínimo. Não é R$1.000. Esses só acreditam. Mas são vítimas, igual a qualquer um de nós. Eventualmente estão numa furada porque dependem para viver disso. E deve ser um inferno. Eu penso assim, eu estou numa situação de frio na barriga porque eu decidi sair do emprego 3 anos antes de minha aposentadoria. Não sejam ingênuos. Eu não vou expor Bel à possibilidade de passar fome. Então, a gente tem contas feitas. Vai apertar o cinto, mas se ninguém entrar no projeto, fome a gente não vai passar. Mas pense um pastorzinho desse, que não tem nenhuma perspectiva e se descobre no meio de uma situação em que para ele já é desesperador exercer aquele ministério. E o que ele faz com mulher e filho?
O pastor de 10 mil reais, se parasse agora, estava ótimo, porque já tem milhões guardados. Aí é um picareta mesmo. Mas esses pastores de salário mínimo, não os demonizem. São vítimas. E muitos deles já se deram conta, mas não há nada que possam fazer. É preciso ter misericórdia deles. Mesmo aqueles que enchem o saco. Agora, muitos não se deram conta, acreditam nisso, e vêm com essas revelações. E vêm com revelação porque o modo dele de ganhar a vida, ganhar poder, empoderar a comunidade, controlar as ovelhas, é isso, inventar revelação. Seja inventar que Bíblia é revelação, a revelação inerrante, inspiração, revelação, essas bobagens todas, tudo isso tem um único interesse: controlar a sua vida. Não duvide. Quer dizer, você tem todo o direito de duvidar, tem todo o direito de acreditar lá no pastor que é revelação. Quer acreditar, acredite. Aqui na tenda do necromante, a gente tem uma política. É papo reto. Mas é papo reto sem obrigar a pessoa a pensar como a gente. Se você disser assim, professor, não acredito nisso não, beleza. Beleza. Não vou entrar em nenhum processo judicial para obrigar você a pensar como eu penso. É direito seu seguir pastor, pai de santo, monge budista. É seu direito. E se alguém disser que não é, mande para o inferno. É seu direito. Agora, não significa que, sendo seu direito, esteja correto. Então, eu digo, não acredite em ninguém que fale de revelação. Uma anedota que eu já contei aqui. Eu me tornei batista em 1984. E batista fundamentalista, de evangelizar na praça, bater nas portas. Eu odiava. Depois descobri que Bel também odiava. Bel era uma evangelizadora que vocês não imaginam. O que me conquistou na Bel foi a fala cristã dela. Eu, crente novo, todo fervoroso, Bel abria a boca, eu tremia todo. Me enganou. Depois casei, tá aí, ó. Mas descobri que ela também odiava, porque a nossa personalidade não é para fazer isso. Mas a gente fazia. Aí fui para o seminário, 3 anos depois. Primeiro ano do seminário já começou a cair tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Aí por volta de 91, veja, me converti em 84, fui para o seminário em 87 e em 91, ainda vinculado à igreja, no seminário, tudo certinho, eu virei Rosa Cruz. Junto, ao mesmo tempo. Porque a diferença entre um fundamentalista e um sujeito que se torna progressista é que o fundamentalista não tem jogo de cintura e o progressista tem. Então eu tinha jogo de cintura. Lá na Igreja Batista, funcionando como um batista, e em casa, sozinho, ninguém nunca soube. Um amigo soube. Porque pegou meu diário lá no chão e leu. Ninguém mandou ler. Aí eu percebi que ele leu e falei, ixi, nem tocou no assunto, mas eu sei que ele leu. E eu tinha um diário à época em que eu escrevia essas coisas todas. Aí eu me tornei Rosa Cruz, membro de casa, não era membro de templo, chama membro de sanctum, e não de templo. E aí comecei a estudar, era legal, aprendi umas coisas muito maneiras, até que começaram as monografias falando que os espíritos contavam. Acabou. Enquanto a fundamentação era ciência, citava um cientista, aí a interpretação é mística, mas pelo menos está te enganando de que tem fundamento científico, vamos lá, tô indo junto. Aí começou, falou que foi espírito. Eu, tchau, Rosa Cruz, tchau, tchau. Fui embora. Aí falei, peraí, mas vai ver Blavatsky, vamos ler Helena Petrovna Blavatsky. Aí li Isis Sem Véu, os 4 volumes. Não, Isis Sem Véu são 2, né? Eu li os 4 volumes de uma coleção e os 2 volumes da outra. Agora eu estou confuso. Foi 30 anos atrás. Acho que Isis Sem Véu são 2. Aí li. É uma leitura, assim, apaixonante. Mas é uma fantasia danada e ela começa a dizer que é os espíritos contando. Falei, gente, na boa, eu saio da Igreja Batista quando há bobagem de espírito. Eu leio na Bíblia, não tem nada daquilo escrito e o pastor dizendo que o espírito disse. Vai enganar otário. Aí eu vou para Rosa Cruz, mete espírito. Aí eu vou em Blavatsky, é espírito. Eu falei, não. A próxima pessoa que perto de mim
falar o que for. Deus quer que você ame as pessoas. Como é que eu sei? Porque o espírito vai para o inferno. Nada de argumentar com o espírito, com Deus, com Jesus, com o diabo. Não. Nada de revelação. Um bom modo é assim: olha, eu tenho um recado que Deus mandou para você. Manda ele vir falar comigo. Se ele vier falar comigo, tudo bem. Aí, alerta, 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 alerta. Se Deus falar com você, corre para o psiquiatra. Anote. Quem vier falar com você, Deus mandou um recado. Mande falar comigo. Nem deixe a pessoa falar, porque é bobagem. Mas aí, se acontecer de Deus vier falar com você, vá no psiquiatra, porque você tem problema. Então, jogue fora a bobagem de condenação, a bobagem de salvação e a bobagem de revelação. Todos esses três elementos, todos são sistemas de controle. As pessoas usam condenação para controlar você, usam salvação para controlar você e usam revelação para controlar você. Quarto, a gente poderia falar mais, mas hoje vai ser o último elemento. Eleição. Jogue na lata do lixo. E aqui é uma via de mão dupla. Aí eu vou falar. Para quem acredita que o outro foi eleito e quem acredita que é eleito. Eleição é meus ovo. Ninguém é melhor do que ninguém. Esquece essa bomba. Não tem iluminado, não tem santo, esquece, não existe. Todos nós somos rigorosamente iguais. Alguns de nós sabem fazer coisas melhores do que outras. Eu, por exemplo, não sei tocar um único instrumento. Já tentei, mas eu tenho dificuldade com mecanização. Por exemplo, se vocês virem como eu digito no teclado, eu digito muito rápido, mas não é o padrão. Eu não faço. Eu não fico com os dedos assim. É o dedo. Eu consigo escrever, às vezes, mais rápido do que uma pessoa que usa o padrão, que treinou mecanicamente e os dedos estão automáticos, mas é do meu jeito. É 3 dedos de um lado e um dedo no outro. Porque eu não consigo mecanizar. Então, para você tocar instrumento, é mecanização. E tem alguma coisa no modo de funcionamento do seu cérebro que não deixa mecanizar. Talvez seja um benefício para a exegese, né? Porque eu não consigo simplesmente, mecanicamente, pegar o texto e fazer a interpretação que o mundo faz. Então, a gente, eventualmente, faz coisas melhores do que outras pessoas. Mas isso não faz da gente pessoas melhores. Ninguém é melhor do que ninguém. Quando eu vejo gente vir aqui no meu canal me xingar, não me afeta. Pode me xingar à vontade. Porque é indiferente. O que a pessoa pensa não faz a menor diferença para mim. A existência dela é irrelevante para mim. Mas quando vem alguém dizer, porque esse povo, fazer referência ao povo brasileiro como se fosse gentalha, gentinha. Mas vem aqui, e eu digo, esse pensamento é elitista, hein? Baixa do tamanco, sai do salto, porque você é bosta igual a todo mundo. É a música da Rita Lee e do Moacir Franco. Tudo vira bosta. Tudo. Do Papa a Hitler. Tudo vira bosta. Então, esquece essa bobagem de eleição. Então, vamos lá. Israel é eleito, meus ovo. Não tem eleição de Israel coisa nenhuma. O dia em que, digamos, um francês escrever que um habitante da Terra do Fogo foi eleito, aí a gente para e analisa.
Agora, quando um francês disser que o francês é eleito, você mande para o inferno. Francês, vá para o inferno. O israelita dizer que ele é eleito? E você cair nessa conversa fiada? Com todo respeito, porque eu já caí na conversa fiada. E quem não cai na conversa fiada? Você cai lá no alçapão da igreja, vai cair na conversa fiada. Ainda mais nesses aloprados de hoje. Israel, Estados Unidos, Israel, Estados Unidos, Jesus, Deus. Eleição. Eleição, meus ovos. Então Israel é eleito coisa nenhuma. O seu grupinho religioso não é eleito coisa nenhuma. Não tem 144 mil. Esquece, desce do salto. Todos nós somos manada humana. Desgraçadamente, hoje, divididos em classes sociais. Os ricos, os pobres. Aí tem gente aqui no canal falando, não, professor, não é rico e pobre, não. É o burguês e o proletariado. O burguês é pobre, o proletariado é rico. Vou te contar, tem cada uma. De modo simplificado, rico e pobre. Mas o rico é melhor que o pobre? O rico achar que é melhor que o pobre, eu entendo. Herança, roubo, corrupção, mais-valia. Venceu. No jogo que a gente joga, de pisar todo mundo, quem está lá em cima venceu. Mas eu não quero estar lá em cima, não, porque estar lá em cima é ser criminoso. Agora, o cara cá de baixo, humilhado, vilipendiado, roubado, achar que o rico é melhor que ele, é mesmo síndrome de Estocolmo. Então não tem eleição coisa nenhuma. Não, mas a igreja, que igreja, coisa nenhuma. Quando um budista olhar para um cristão e disser, você é eleito, aí você para pensar. Afinal, é um budista dizendo para o outro. Agora, um cristão dizendo que ele, cristão, é eleito, tá vendo logo essa conversa fiada? Você falar para você não serve para nada. Não serve para nada. E as religiões são autocentradas. Essa religião que fala que ela é eleita, aquela religião fala que ela é eleita, aquela religião fala que ela é... Nós é que somos os bons, nós aqui, porque Deus não sei das quantas. Bobagem. Não tem eleição nenhuma. É tudo conversa fiada. Já é conversa fiada no macro, mas também se expressa no micro. Quando você, como pessoa, se acha melhor do que os outros. Isso é muito feio. Isso chega a ser, no caso dos grupos, é uma questão política. No caso dos grupos, é uma questão política. Veja, por exemplo, lá nos Estados Unidos impera a bobagem. A bobagem. Quem acredita nisso é um imbecil de pai e mãe, de destino manifesto. Deus botou os Estados Unidos aqui para levar a humanidade ao ápice. Quem acredita nisso é otário, imbecil de pai e mãe. Mas é político. É planejado. Já que todo mundo acredita nessas bobagens religiosas, vamos meter um discurso religioso aqui que a metade dos otários já vai. E a outra metade a gente vai no tiro. Aí é o que é. Classe dominante. Ponto. Agora, quando isso cai no indivíduo, não é mais político, é traço de caráter. Falta de caráter. Quando a pessoa se acha melhor do que as outras, é falta de caráter. Porque não é, eu não estou dizendo, entendam, tem um violinista que o cara é, vou usar a expressão, pica das galáxias. E é. Ele não vai fingir que não é. É. Como violinista. Isso faz dele uma pessoa melhor do que as outras? Não. Tem uma pessoa que tem um carro de R$1 milhão? Tem. O outro não tem? Não tem. O outro não pode comprar? Não. Ele pode? Pode. Isso faz dele uma pessoa melhor? Não. Mas também o inverso. Não se sinta diminuído, não se sinta menor, não se sinta não escolhido. Não existe ninguém escolhido. As posições na sociedade são, primeiro, loteria. Quem mandou você nascer? Do testículo do seu pai.
Se o testículo do seu pai fosse o testículo de um Bill Gates, você nascia lá em cima. E não tem ninguém decidindo isso. Não venha com essas bobagens de eleição divina. Não tem ninguém determinando isso. Mas não. O testículo do seu pai era um testículo ali de um mecânico de borracharia, com todo o respeito ao mecânico de borracharia, mas fazendo a distinção. Um mecânico de borracharia tem uma vida sofrida, difícil. Trabalha o dia inteiro para garantir a escola do filho no dia seguinte. Quem nasce lá em cima, não. Quem nasce lá em cima nem vai trabalhar. Tem gente que nasce hoje, não precisará trabalhar a vida inteira. Se a pessoa nascer, pai e mãe morrer no parto, pai e mãe, não vai precisar trabalhar nunca na vida. Nem ela, nem o filho, nem o neto, nem o bisneto. Nunca mais aquela geração vai precisar trabalhar. Mas isso não faz ninguém melhor nem pior do que o outro. É loteria. Além de ser loteria, além de você nascer numa situação de pobreza, e enquanto outro nasce numa situação de riqueza, se essa loteria fosse a única coisa, não seria o máximo problema, não. Isso era fácil de resolver. Mas a situação instalada ainda faz com que aqueles que nascem na pobreza morram na pobreza. Veja a escola de quem pode pagar R$ 5.000 por mês no ensino médio. Agora veja a escola municipal. Você acha que quem saiu do testículo do pai, de um mecânico de borracharia, e está numa escola municipal, tem a mesma chance que aquele que nasceu no testículo do Bill Gates e que estuda numa escola de R$ 5.000 na creche? Tem a mesma chance? Você é um imbecil. Ou então, você faz parte dos graúdos, né? Então não se sinta diminuído. Não se sinta menor. Você deu azar. Papo reto. Tu é azarado, hein? Podendo ter nascido lá na classe dominante, vai nascer aqui na classe dominada, é azar. Mas tirando o azar, não tem demérito nenhum. Você não é menor do que ninguém. Ninguém acima de você, na hierarquia, tem mais valor ou é melhor do que você. E aí, quando a religião começa a dourar a pílula com noções de eleição, com todos os desdobramentos, isto é prêmio divino, não acredita nisso, não. Joga isso tudo na lata do lixo. Toda essa leitura religiosa só tem uma única função: encobrir a realidade das coisas. Para você acreditar, e é sempre bom lembrar do bom e velho Lutero, sempre muito homenageado, não por mim. Vem com a pregação hipócrita dele, que a pregação paulina é hipócrita. Aí vem a pregação luterana, que é paulina, é hipócrita. E atenção, colegas luteranos, com pregação luterana eu estou falando de Lutero, não da de vocês, porque cada um responde pela sua pregação. Eu estou me referindo a Lutero. Aí vem com aquela conversa hipócrita de que não tem senhor, não tem servo. Isso é hipocrisia. Tem que ser muito hipócrita para falar isso. Aí, não tem senhor, não tem, todo mundo é igual. Peraí, mas ele tem um carro. Não, olha lá a ilusão do grego. Repita comigo, todo mundo é igual. Peraí, mas eu não tenho casa para morar. Não, Jesus, Espírito Santo, Maria. Esse mantra para deixar você hipnotizado, igual um bocó da Trindade. Só que os camponeses gostaram da mensagem, porque quem não gosta? Tem uns idiota aí de pobre idiota que escuta você falar de classe social e vem defender os ricos. É um idiota. Lamento, idiota. Mas os camponeses não eram idiotas. Os camponeses ouviram essa história maravilhosa porque, sem ser hipócrita, ela é linda. Não tem homem, não tem mulher. Não é que acabou com o sexo, não, essa bobagem de hoje. É porque não tem diferença entre homem e mulher. Eu sou homem, você é mulher e a gente tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, mesmas obrigações. Lindo, lindo. Não tem servo, não tem escravo. Lindo! Quem vai dizer que isso aí... Não tem servo, não tem escravo, animal. Não tem senhor, não tem servo. Não tem escravo. Lindo.
Quem disser que não é lindo isso, para mim é um imbecil de pai e mãe, ou então um degenerado da classe dominante. A pregação é linda, mas é hipócrita. Porque, assim, não mexa em nada no sistema. Onésimo, volta para casa. Vai lá que Filemão vai te meter a corrente, mas eu vou pedir a ele para te dar chocolate quente todos os dias, 6 horas da tarde. É hipocrisia. É para você viver numa realidade fictícia sem mexer na realidade real. Aí os camponeses, que coisa linda, nunca tinha ouvido isso. Porque você acha que a igreja vai falar isso? Tá doido. Lutero era um doido, hipócrita. Não, não tem servo, não tem senhor, blá blá. Começou a pregar a Bíblia, né? A igreja que era safa, pregar a Bíblia nada. Você pregar a Bíblia vai pegar fogo nesse povo aí. Aí os camponeses, a gente gostou disso aí. Aí Lutero, não, não. Vieram os príncipes, ô Lutero, os camponeses não estão mais querendo obedecer a gente. Você vai lá e explica a eles a regra. Eu andei pregando para eles, negócio de Paulo, que não tem servo, não tem senhor. Lutero, vai lá e corrige a bosta que você fez. Aí Lutero vai lá, olha só, camponeses, gente linda, Jesus ama vocês, o Espírito Santo, fala umas línguas aí. Olha que lindo você falando em língua, tão empoderado você falando de língua, viu como você é importante para Deus? Você fala em língua. Agora, olha só, Deus criou duas pessoas, uma para mandar e uma para obedecer. Uma boa notícia, né? A má notícia é que vocês têm que obedecer. Aí os príncipes estão reclamando que vocês não querem obedecer. Porque eles são eleitos por Deus, entendeu? Os príncipes são eleitos por Deus para vocês obedecerem. Mas aí a mosquinha do hipócrita Paulo já tinha picado os camponeses. Aí, não, Lutero, essa mensagem sua a gente não gosta, não. A gente gosta da de domingo. Prega de novo aquela mensagem de domingo, que não tem servo, não tem senhor. A gente gostou dessa história aí. Não, olha só, esquece. Aquilo ali é brincadeira de púlpito. Pegadinha do malandro. Glu, 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 glu. O papo reto é, vocês vão obedecer os príncipes, porque o príncipe é eleito por Deus. Se você não obedecer o príncipe, você está desobedecendo a Deus. Se você desobedecer a Deus, Deus vai matar vocês, como o príncipe é a mão de Deus, ele mata vocês. 100 mil por saco. 100 mil só. Pouquinho, né? Para o bem da Alemanha, foi uma maravilha. Mata 100 mil, tá ótimo. É para isso que serve religião e doutrina. Para botar as pessoas nos lugares determinados por quem manda na sociedade. É para isso e para mais nada. Não é tomando consciência disso que as coisas se resolvem. Eu fiz uma enquete hoje de manhã, ontem à noite, acho que foi ontem à noite. Peguei o início daquela letra Chibom Bombom, analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E aí eu perguntei por que essa letra não é marxista. Porque a pessoa acha que é analisando que ela vai se livrar. Não. Está lá nas teses de Feuerbach. Os filósofos até hoje quiseram compreender a realidade. Está na hora de transformá-la. Então, não é tomar consciência que a gente muda as coisas. Esta live não é uma live revolucionária. É uma live para você saber como você é vítima de processos intencionais de manipulação do seu corpo e da sua mente. Ter consciência disso não vai mudar nada. Você continuará sendo manipulado pelas classes dominantes. Tenha consciência, sem bobagem, sem a gente achar, estamos aqui para mudar uma bobagem. Bobagem. Estamos mudando nada. Só estamos tentando ter uma compreensão da realidade e que no diz respeito à nossa percepção, sentimento, à nossa vida interior, não permitir que nos oprimam. Os nossos corpos continuarão sendo controlados. Não duvide disso. É bobagem achar que você vai ter liberdade de corpo numa sociedade controlada por outros. E quem controla a sociedade são eles, os ricos. O Guedes disse. Mas quando você tem consciência do controle psicológico que é exercido sobre você, você tem uma autonomia psicológica.
O seu corpo ainda está preso às regras de funcionamento do sistema econômico, mas a sua mente não. Isso não é suficiente para a libertação, não. Quem acha que a educação liberta é bobagem. Tomar consciência de que você é um escravo não liberta você. Então, não vamos nos enganar, a tenda do necromante não é uma bobagem para a gente ficar fazendo festinha de terceira série, quinta série. É papo reto de gente adulta que sabe que é controlada pelos mecanismos de controle que operam em cada centímetro cúbico do planeta. Mas a única coisa que a gente pode fazer é tomar consciência dos processos de controle psicológico. Não deixe mais controlarem o seu pensamento. Joga a condenação no lixo, joga a salvação na vala, joga revelação no cesto e jogue eleição no valão. Esqueça todas essas bobagens, tanto as que usam contra você, quanto aquelas que eventualmente você já usou contra os outros. Sabe, quando você se achava melhor? Eu já me achei melhor. Quando eu entrei para a Igreja Batista, eu era da primeira Igreja Batista. Para mim, quem era da segunda Igreja Batista, era menor. Assembleiano? Nem chega perto. Olha o que fazem com a gente. Isso é construído na cabeça da gente. Isso é posto. A gente não nasce com nada disso. Nasce lá um neném puro. Aí a gente enfia lixo de condenação, aí enfia lixo de salvação, lixo de revelação, lixo de eleição, e faz a pessoa ser essa besta ignorante que caminha com Bíblia debaixo do braço. É uma vítima. Eu, você, todo mundo. E essa live não vai salvar a vida de ninguém, não. Mas quem já intuiu, pelo menos pode ter uma existência menos psicologicamente dolorida. Isso eu garanto. A sua vida concreta não vai mudar. Não, não vai mudar. Vai continuar a mesma. Mas a sua vida interior é outra completamente diferente. A liberdade, você respirar leve, 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 leve. Isso eu garanto. E para aqueles que vierem com a conversa fiada de que a sociedade precisa de religião porque precisa de rédeas, eu vou mandar você, gentilmente, para a. Não vou dizer aqui porque há muitas senhoras no canal, mas é para lá que você tem que ir. Para você é porcaria do seu discurso conservador, fundamentalista para o quinto dos infernos. Quem precisa de religião para ser controlado é bicho. As pessoas não são cachorro para a gente adestrar. As pessoas têm que ter autonomia, liberdade. Se ela meter o pé na jaca, se for algo moral, o problema é dela. Eu quero mais é que meta o pé na jaca, se é uma questão moral. Se é uma questão ética, a sociedade vai resolver de um jeito ou de outro. Porque ética é uma coisa, moral é outra. Agora, vir com conversa fiada de que a sociedade precisa de religião porque é um bando de besta fera que precisa ser controlado, no mínimo essa pessoa se acha uma eleita, né? Ela é o suprassumo da cocada, é a última bolacha do pacote. É bosta igual a todo mundo, porque todo mundo vira bosta.